Eu ainda sinto o gosto amargo na boca quando lembro de tudo que passei por causa daquele parasita, daquele youtuber falso. Passei meses, meses da minha vida trancado em um quarto, comendo miojo frio e bebendo café puro, construindo um projeto que era a minha alma, e ele simplesmente veio e tentou me arrancar tudo. Mas eu não sou o tipo de cara que se dobra, não mesmo. Eu sou o tipo de cara que, quando é empurrado até o limite, ele encontra a prova mais irrefutável de todas, e não apenas destrói quem o atacou, mas garante que essa pessoa nunca mais respire no mesmo espaço que ele. E foi exatamente isso que aconteceu. O meu canal não era enorme, mas era o meu bebê. Eu sempre foquei em conteúdo de nicho, aqueles vídeos que exigem pesquisa de verdade, leitura de artigos, e que te dão a sensação de que você aprendeu algo novo e importante ao final. Eu era conhecido pela minha profundidade, pela forma como eu dessecava um tema. Um vídeo de 10 minutos meu levava facilmente 40 horas de trabalho intenso e eu estava orgulhoso disso. Era um trabalho de amor, e lentamente os inscritos estavam chegando. Eu me lembro de ter chegado aos 10.000 comemorando como se tivesse ganhado na loteria, porque significava que o meu esforço estava sendo reconhecido. Todo o dinheiro que eu ganhava ia direto para melhorar o microfone, ou comprar um software de edição melhor. Era um ciclo vicioso de trabalho duro e recompensa satisfatória. Eu estava no caminho certo. Pelo menos era o que eu pensava, até Victor aparecer. Victor era o youtuber falso. O nome real dele não importa agora, mas ele era um cara com um canal estabelecido, centenas de milhares de inscritos e que tinha feito a transição do nicho de listas genéricas para o nicho de análise profunda que eu dominava. E é aí que o problema começa. Ele não tinha a paixão, ou melhor, ele não tinha o cérebro para fazer a pesquisa. O que ele tinha era uma voz bonita, uma câmera cara e um público que confiava cegamente nele. E ele percebeu que era muito mais fácil e infinitamente mais lucrativo simplesmente me roubar. Eu vi o primeiro vídeo dele, o primeiro sinal, e foi como levar um soco no estômago. Eu estava rolando a página inicial distraído e o título dele me chamou a atenção, porque era estranhamente familiar. Era sobre um tópico obscuro que eu tinha acabado de publicar um vídeo sobre ele, uma semana antes. Pensei, que coincidência interessante. Mas, quando cliquei, o frio começou a subir pela minha espinha. Não era apenas o tópico. Eram as fontes, eram as analogias específicas que eu tinha passado horas construindo para tornar o material palatável. Eu lembrei de ter ficado uma hora inteira pensando na metáfora perfeita para explicar um conceito complexo, e lá estava Victor falando exatamente a mesma frase com o mesmo tom de autoridade que eu tinha usado, mas com a voz dele, e para um público 200 vezes maior que o meu. Eu senti uma tontura, um misto de raiva e incredulidade. Eu rebobinei, ouvi de novo, e comecei a comparar, lado a lado. Abri o meu script no monitor esquerdo e o vídeo dele no direito. E o que eu vi me fez querer vomitar. Ele não tinha apenas se inspirado, ele tinha pego parágrafos inteiros, reordenado frases e jogado o meu trabalho na cara dele, como se fosse dele. Ele nem se deu ao trabalho de mudar o vocabulário técnico que eu havia customizado. Eu estava tremendo. O meu esforço, a minha pesquisa, os meus insights, tudo ali sendo vendido como genialidade original dele. Naquele momento, eu podia ter ignorado. Muitas pessoas me disseram para ignorar, para focar no meu crescimento, que isso era uma forma de reconhecimento. Afinal de contas, ele estava notando o meu trabalho. Mas, a cada segundo que passava, a raiva fervia mais forte. Aquilo não era reconhecimento. Era predação. Era o grande roubando do pequeno, com a certeza da impunidade. Eu precisava fazer algo. Eu decidi tentar a abordagem adulta e civilizada primeiro. Eu mandei uma mensagem privada para ele, educadamente, mas firmemente citando os timestamps e as evidências. Eu disse que entendia a inspiração, mas que ele precisava dar os créditos ou retirar o vídeo. Afinal, se ele era um criador de conteúdo sério, ele entenderia a importância do direito autoral e da ética. Grande erro. Eu confiei na decência de um ladrão. A resposta veio 2 dias depois, e não foi dele, mas do gerenciador de canal dele,
Um e-mail curto e arrogante. Eles disseram algo como: a inspiração flui livremente na internet. Não vemos semelhanças que justifiquem a remoção. Continue fazendo seu bom trabalho, criador. Completamente condescendente. E o toque final de cinismo? Eles anexaram um link para o canal dele, como se eu devesse me inscrever. A arrogância deles era estratosférica. E o pior é que, logo depois, Victor lançou um segundo vídeo, novamente, sobre um tema que eu tinha abordado exaustivamente, e, de novo, seguindo a minha estrutura argumentativa, o meu roteiro. Desta vez, a cópia era ainda mais descarada. Ele pegou uma sessão de 5 minutos inteira do meu vídeo, mudou a ordem de 2 frases e pronto, virou o conteúdo dele. Eu estava em êxtase de fúria. Era uma declaração de guerra. Eu tentei os caminhos oficiais. Eu enviei reclamações de direitos autorais para o YouTube. Eu usei o sistema deles, detalhando as cópias. E o que aconteceu? Nada. Victor, sendo um canal grande e estabelecido, tinha acesso a um suporte melhor e, provavelmente, a advogados que sabiam como enrolar o sistema. Ele contestou as reivindicações. Ele alegou uso justo, paródia, o que fosse. E o YouTube, covarde como sempre, deixou a coisa morrer no limbo, porque era mais fácil deixar o cara grande continuar lucrando do que proteger o pequeno. Eu me senti desamparado, traído não apenas por Victor, mas pela plataforma que eu ajudava a construir. Mas o que me fez realmente cruzar o limite, o ponto de não retorno, foi a difamação. Eu estava comentando sobre a situação em um grupo privado de criadores, expressando minha frustração, quando um dos membros me avisou. Victor estava me atacando publicamente. Não diretamente, claro. Victor era esperto o suficiente para não citar nomes, mas o recado era claro para qualquer um que estivesse seguindo a situação. Ele fez um vídeo de perguntas e respostas, e no meio dele, ele soltou a pérola. Ele disse que lamentava que existissem pequenos criadores oportunistas que tentavam parasitar a audiência dos grandes, inventando mentiras sobre roubo de conteúdo para ganhar cliques. Ele chamou a minha justa reivindicação de campanha de ódio e se pintou como a vítima virtuosa que estava sendo atacada por um lixo invejoso. Aquele vídeo teve 500 mil de visualizações em 2 dias. Os comentários estavam cheios de ódio direcionado, não a mim diretamente, mas ao arquétipo que ele criou. Esses pequenos criadores são patéticos. Ele deveria ir trabalhar em vez de tentar roubar a fama de Victor. Que inveja doentia. Eu senti o peso daquilo. Eu não estava apenas perdendo o meu trabalho. Eu estava tendo a minha reputação. A única coisa que um criador pequeno e sério tem, destruída diante de milhares de pessoas por um mentiroso descarado. Naquele momento, o medo se transformou em uma raiva fria, focada e profundamente pessoal. Eu não queria mais só que ele retirasse o vídeo. Eu queria justiça. Eu queria que ele caísse. E eu sabia que para fazer isso, eu precisaria de provas que fossem tão brutais, tão inegáveis, que nem o YouTube nem a audiência dele poderiam ignorar. Eu precisava de uma bomba nuclear. Eu tranquei o meu computador e passei as próximas 3 semanas em modo de crise. Minha vida virou a pesquisa da vingança. Eu revi todos os meus scripts, todos os meus arquivos de áudio, todos os meus rascunhos datados. E depois eu fiz o mesmo com todos os vídeos relevantes de Victor. Eu precisava de algo que fosse além de uma similaridade superficial. Eu precisava provar que o roubo era sistemático e deliberado. Eu mergulhei fundo na metalinguagem da coisa. Eu percebi que a parte mais difícil e valiosa do meu trabalho não era a informação em si, mas a forma como eu estruturava a narrativa, as pontes que ligavam um conceito ao outro, a minha voz única. Victor estava roubando a minha voz. Eu comecei a usar software de comparação de texto. Peguei os meus scripts e os transcritos dos vídeos de Victor. Eu os coloquei lado a lado, e o software começou a cuspir as porcentagens de similaridade. Eram assustadoras. Em um dos vídeos mais longos, a similaridade era de 65%. 65% de um trabalho original, roubado. E não apenas isso. Em um momento de genialidade cínica,
Victor havia tentado encobrir o roubo inserindo uma citação de um livro no meio de um dos meus parágrafos. Mas a escolha do livro e o ponto exato da citação também estavam em um dos meus rascunhos de planejamento, um que eu nunca tinha publicado. Era o meu ovo de Páscoa, uma pista que eu usaria para um vídeo futuro. A única forma de Victor saber daquele trecho específico era se ele tivesse acesso a algum dos meus documentos brutos, talvez através de um editor que havíamos compartilhado brevemente há anos, ou de um vazamento de dados muito mais sinistro. Mas para a minha exposição, isso era ouro. Era a prova de que ele não estava pegando apenas o produto final, ele estava invadindo o meu processo criativo. Eu não parei por aí. Eu compilei tudo em um documento que tinha mais de 50 páginas. Eu fiz planilhas de Excel com timestamps exatos, comparando a minha narração com a narração dele. Eu estava tão focado que eu mal piscava. O meu quarto parecia o cenário de um filme de teoria da conspiração, com post-its e setas ligando crimes e datas. A minha esposa tentou me convencer a descansar, mas eu não conseguia. Eu sentia que, se eu parasse, ele venceria. E eu não podia permitir que um parasita ganhasse. Não quando a minha honra estava em jogo. O clímax da minha pesquisa veio quando eu analisei o vídeo em que ele me difamava. O vídeo de perguntas e respostas. Eu percebi que ele havia usado a mesma música de fundo que eu uso nos meus vídeos de abertura, apenas alguns segundos de clipe, e ele a havia diminuído no áudio, quase inaudível, mas detectável. Era uma música que eu havia licenciado de uma biblioteca obscure, e ele a havia usado sutilmente enquanto falava sobre pequenos criadores invejosos. Era um insulto velado, uma forma de zombaria. Ele estava me ridicularizando usando a minha própria trilha sonora. Isso não era mais um roubo de propriedade intelectual. Era bullying, e a minha paciência tinha se esgotado. Chegou a hora de construir a minha arma. Eu decidi que a minha resposta não seria um e-mail, uma reclamação silenciosa, ou um post choroso no Twitter. Seria um documentário. Um vídeo de 40 minutos, meticulosamente editado, chamado simplesmente A Verdade sobre Victor, Roubo, Mentiras e a Destruição de um Canal. Eu não ia apenas provar que ele me roubou, eu ia provar que ele era um mentiroso em série, um charlatão, e que ele havia construído sua fama sobre os cadáveres dos pequenos criadores. A narração foi a parte mais difícil, porque eu tinha que manter a calma. Eu sabia que a raiva era combustível, mas a prova tinha que ser fria e científica. Eu gravei a narração em um único dia, falando por horas, tomando cuidado para manter o tom baixo, sério e factual. Eu usei frases como: "Aqui está o meu script, datado de 15 de agosto. Agora, observe o script de Victor, publicado em 22 de agosto. Em 45 segundos de narração, encontramos 39 palavras idênticas, na mesma sequência sintática." Eu não acusava. Eu apresentava a prova e deixava que a audiência tirasse suas próprias conclusões, mas as conclusões eram óbvias. A parte mais impactante do vídeo foi a comparação visual. Eu usei a tela dividida. De um lado, o meu vídeo, com o timestamp correndo. Do outro, o dele. Em câmera lenta, eu mostrei como ele usou o mesmo corte de cena, a mesma transição, e até o mesmo erro de edição que eu havia corrigido em uma versão posterior do meu vídeo, provando que ele pegou a versão crua e mal acabou de editar. Eu mostrei a comparação dos scripts, destacando em vermelho as frases que ele roubou, e em amarelo as que ele apenas reordenou. No final daquela sessão, a tela estava praticamente toda vermelha. Era inegável. Era como mostrar a impressão digital dele na cena do crime, sob as unhas da vítima. E então veio o grande finale, a difamação. Eu toquei o clipe dele me chamando de parasita, e imediatamente depois eu toquei os poucos segundos da música licenciada que ele usou e apresentei a licença, em meu nome, com a data de compra anterior ao vídeo dele. O subtexto era assassino. Ele me insultou e fez isso ao som da minha própria propriedade. Eu encerrei o vídeo com um apelo à comunidade. Eu não estou pedindo dinheiro. Eu não estou pedindo fama. Eu estou pedindo justiça. Se a comunidade de criadores não se levanta contra o roubo sistemático, então não existe comunidade,
Existe apenas um ecossistema de predadores. Victor escolheu atacar meu trabalho, minha reputação e minha integridade. Agora, ele terá que lidar com as consequências de suas escolhas. Apertei o botão de publicar na madrugada, às 3 da manhã. Eu estava exausto, mas meu coração batia na garganta. Eu sabia que isso era o fim. Ou o fim dele, ou o fim da minha sanidade. Fui dormir, mal conseguindo fechar os olhos. Acordei 4 horas depois e a minha vida digital tinha explodido. O vídeo estava viralizando. Não nos moldes de um vídeo de gatinhos, mas nos moldes de um escândalo. Os comentários chegavam a 1000 por hora. No começo, havia os fãs cegos de Victor me atacando e me chamando de mentiroso. Mas eles eram rapidamente afogados pelas pessoas que assistiram ao vídeo e viram as provas irrefutáveis. Os comentários mudaram rapidamente de ódio para choque e, em seguida, para fúria dirigida a Victor. Criadores pequenos e grandes começaram a compartilhar o vídeo, muitos deles admitindo que também suspeitavam que Victor usava atalhos, mas nunca tiveram a prova. O vídeo de exposição, em menos de 12 horas, tinha 200 mil visualizações. O dobro do que eu tinha conseguido em qualquer outro vídeo em meses. Era a justiça do público sendo servida quente. Victor tentou a tática da negação e do silêncio por um dia inteiro. Mas a pressão era imensa. O canal dele estava sendo bombardeado com descurtidas e comentários de ladrão e pague pelo seu roubo. Ele perdeu 10 mil inscritos em 1 hora. No final do dia, ele finalmente postou uma resposta, um vídeo patético de 2 minutos sem edição, com a câmera tremendo, onde ele tentava choramingar e se desculpar vagamente. Ele disse que lamentava o mal-entendido, que ele confiava demais em sua equipe de pesquisa e que alguns erros de citação podem ter ocorrido. Ele nem sequer mencionou meu nome. Ele pintou a situação como se eu fosse um cara que estava exagerando em pequenas similaridades. Mas ele cometeu um erro fatal. A audiência já tinha visto as provas. Eles sabiam que não eram pequenos erros de citação. Eram roubos em atacado. A tentativa dele de minimizar o crime apenas aumentou a fúria. O vídeo de desculpas dele recebeu mais descurtidas do que qualquer vídeo que eu já tinha visto na vida. Foi um desastre completo. O meu vídeo continuou a ganhar tração. Grandes canais de notícias de YouTube pegaram a história. O nome dele se tornou sinônimo de fraude. As marcas que patrocinavam o canal dele começaram a emitir comunicados dizendo que estavam reavaliando a parceria. Eles não queriam se associar a um ladrão. O dinheiro secou e a reputação dele estava em frangalhos. Eu não parei por aí. Eu usei o sistema do YouTube de novo, mas desta vez com a prova pública nas minhas costas e o peso de milhares de comentários. Eu enviei o meu vídeo de exposição para o Departamento de Direitos Autorais do YouTube, junto com todos os 50 e poucos documentos de prova. Eu não estava pedindo remoção. Eu estava pedindo revisão de todas as reivindicações anteriores que ele havia contestado fraudulentamente. O YouTube não podia mais ignorar. Não era mais um pequeno criador contra um grande. Era um escândalo público que estava afetando a credibilidade da plataforma. Eles agiram rápido. No dia seguinte, recebi o e-mail de confirmação que eu esperava há meses. As minhas reivindicações originais foram aceitas. Os vídeos de Victor foram penalizados. E, devido à natureza repetitiva e comprovadamente fraudulenta das contestações dele, e o fato de ele ter usado o sistema para me difamar e roubar sistematicamente, Victor violou as regras de comunidade de forma grave e repetida. O e-mail era técnico, frio, mas a mensagem era cristalina. No final daquela semana, eu abri o YouTube. Digitei o nome dele na barra de pesquisa. Nada. Procurei o link do canal dele que eu tinha salvo. O link levava a uma tela preta com a mensagem: esta conta foi encerrada devido a múltiplas ou graves violações da política do YouTube, incluindo spam, fraude e conteúdo enganoso. O canal do youtuber falso tinha sumido. 500 mil inscritos, anos de trabalho, embora roubado. Centenas de vídeos, tudo evaporou em um piscar de olhos digital. Ele não tinha apenas perdido a batalha, ele tinha sido extinto do universo da plataforma. A sensação não foi de euforia, foi de uma profunda e cansativa paz. A vingança não é doce, ela é justa.
Eu não o fiz sumir por maldade, mas porque ele ameaçou a minha subsistência e a minha dignidade. Ele me atacou, e eu, em resposta, usei a única arma que eu tinha: a verdade incontestável. E a verdade, quando bem embalada, pode ser mais destrutiva do que qualquer mentira. Meu canal cresceu exponencialmente depois disso. Não apenas por causa do drama, mas porque as pessoas viram que eu sou um cara que faz o trabalho de verdade e que luta pela justiça. Eu aprendi a lição mais importante de todas naquele período. Não importa o quão grande e estabelecido o ladrão seja, se você tiver a prova certa, datada e irrefutável, você pode derrubar até os gigantes mais arrogantes. E eu garanto que ele nunca mais vai conseguir levantar a cabeça em nenhuma plataforma de conteúdo. A lição foi aprendida. Não tente roubar um cara que pesquisa para viver. Ele vai usar a mesma paixão para te desmascarar.